Boa noite. Boa noite ao pessoal que está entrando. Vou esperar um pouquinho o pessoal entrar. Muito obrigada. Tô vendo alguns rostinhos conhecidos aí da facul. Obrigado, pessoal que está prestigiando a gente. Tá tudo certo? Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo, gente? Bom, então vou começar aqui me apresentando. Para quem não me conhece, meu nome é Maria Laura, eu sou uma das participantes do projeto Dia a Dia Ambiental e Educação Ambiental em Vídeo. E novamente fui escolhida aqui para intermediar essa live, que enfrentar um pouquinho da vergonha e praticar, falar em público. É até um pouquinho mais fácil, assim, que a gente tá online, né? Então a gente não vê o público diretamente, mas fico muito feliz de trazer o convidado que a gente vai trazer hoje, que é o professor Alexandre. Deixa eu ver se ele já está disponível aqui. Vou adicionar o professor. O professor está usando o Instagram da esposa dele, Ana Paula, então não fiquem espantados. Oi, professor. Oi, tudo certo? Tudo bem? Bom, gente, Tudo. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo, Maria? eu tô Perfeito? escutando, uhum. Tá tudo certinho. Tá, Bom, tá gente, ok. antes eu só queria assim falar, eu já expliquei um pouquinho na outra live, mas para quem não é, né, quem não conhece o nosso campus, quem é espectador novo da página, eu queria dizer que o campus da nossa universidade, que é o FPR, ele está situado numa área litorânea, né, na cidade de Pontal do Paraná, cerca de 100 quilômetros ali de Curitiba. Então, os professores eles têm projetos e pesquisas voltados mais para essa área, as necessidades das populações costeiras, as problemáticas, né, ligadas à vida, né, na vida no litoral. Então, por isso que a gente trouxe um desses temas. E, bom, hoje o nosso convidado é o professor Alexandre Bernardino. O professor é graduado ele é engenheiro agrimensor, ele é mestre em geofísica. A geofísica é o estudo da estrutura, da composição e as propriedades físicas da Terra. E doutor em oceanografia. A oceanografia estuda todos os aspectos ligados ao oceano. E atualmente ele é professor nosso ali na Universidade Federal do Paraná. E ele leciona as aulas de topografia, o curso de topografia e cartografia, né, professor? Sim, sim. Leciono cartografia, topografia 1, topografia 2 e geodésia, uma parte da geodésia para aquicultura também, uma disciplina que eu compartilho com o professor Maurício. Então, toda essa área de geodésia, topografia e cartografia é minha área aqui no campus. Bacana, professor. Oh, tenho muita simpatia pro professor e acho que todo o conhecimento que o professor trouxer para a gente vai ser bem válido. O assunto que a gente trouxe hoje é o avanço do nível do mar e junto, né, as tecnologias que estão sendo desenvolvidas para prever o que pode acontecer, né, o risco das inundações. Então, eu queria que o professor desse um panorama geral, assim, do que está acontecendo, como que isso vai nos Perfeito. afetar. Perfeito. Então, Maria, primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, tá, para a live de vocês. Estou sempre à disposição. Obrigado pelo convite. Muito bacana a iniciativa. Tá? A gente está de quarentena, mas a gente está sempre atuando. Então, foi ótima iniciativa por parte da engenharia ambiental. E eu vou, então, falar um pouco no contexto, né, como a gente está numa área litorânea, e esse assunto é um assunto que está muito em voga no momento, que é o aumento do nível do mar. Então, envolve toda uma questão de mudança climática que eu não vou entrar muito em detalhe, mas, de fato, existe um aumento do nível do mar. Né? Então, a gente vai discutir um pouco isso, vou trazer alguns números, algumas pesquisas já feitas que mostram esse real aumento do nível do mar, tentar também discutir um pouco com vocês como isso pode nos atingir, né? E falar de algumas tecnologias que já existem,
né? E algumas que a gente está fazendo aqui no contexto do litoral do Paraná, né? Eu tenho algumas parcerias, né? Com a Universidade Federal do Pampa, com o professor Rogério Vargas. Aqui eu trabalho com o professor Maurício Neuenberg. Eu tenho atuado no projeto Bahias também, que é um eixo desse projeto Bahias. E aí a gente tem sempre atuado de forma a monitorar esse nível do mar. Então eu vou trazer um pouco disso e o que a gente tem feito, o que a gente está pensando em fazer na questão de monitorar o nível do mar, ok? Então, como você disse, Maria, né, apesar de eu ser engenheiro agrimensor, hoje eu atuo apenas na área da agrimensura, que é a topografia, cartografia e geodésia, mas meu doutorado foi em oceanografia física, né? Na minha época se falava em 3 oceanografias: a física, a química e geológica, né? E a biológica. Então, eu atuei na parte de oceanografia física, que é justamente a área que estuda o movimento dos oceanos, né? Toda essa parte física que envolve o aumento do nível do mar, correntes geostróficas, correntes de profundidade, camada de Ekman. Então, é uma física bem interessante, né? Como se fosse, entre aspas, uma mecânica dos fluidos aplicada ao oceano. Então, essa é a área que eu estudei na oceanografia física. E meu projeto em especial foi a determinação de correntes utilizando o geoide, né? O geoide é o nível médio dos mares não perturbado. Então, a oceanografia, a geodésia, ela está muito próxima. Ela está próxima porque a Terra é coberta por 70% dos oceanos, e é esse oceano que dá a forma da Terra. Então, a Terra ela é um elipsoide, né, mas ela é toda deformada em função dessas anomalias de gravidade. Então, uma coisa está ligada à outra, né? E como eu trabalho com uma ciência de base, que é uma ciência que é a geodésia, a gente tenta aplicar essa geodésia ao nosso contexto. É isso que eu tento fazer aqui no litoral, é isso que eu vou tentar trazer para vocês, ok? E eu deixo vocês à vontade também para perguntar qualquer coisa que venha a dúvidas, eu estou aqui para esclarecer dúvida, tá? E a gente bater esse papo. E puxar também um pouco, porque não, para a engenharia ambiental, onde que vocês podem atuar nessa área? Será que dá? Será que não dá? A ideia sempre é abrir um leque de oportunidades para vocês poderem pensar também dentro do curso de vocês, que é um curso excelente, é um curso empolgante de fazer. Eu tenho o prazer de dar aula para engenharia ambiental, um curso que está integrado com várias ciências. Então, espero que sirva para que vocês possam ter essas oportunidade de pensar também aplicações no oceano. Ok, Maria? Você já me apresentou, eu acho que eu já posso iniciar, então, falando um pouco desse aumento do nível do mar, né? Para que a gente possa começar a conversa. Bem, falando de tecnologia para o aumento do nível do mar, existe hoje um site que é a Aviso, né? O site da Aviso, que é uma agência internacional que monitora constantemente o nível do mar. Esse monitoramento iniciou-se no ano de 1992, com um satélite chamado Topex Poseidon. Tá? Topex Poseidon. Então, isso foi um sucesso tremendo. Tá? Com esse satélite, né, já existia outro, mas eu estou falando do Topex porque ele foi um satélite que, de fato, ele trouxe um divisor de águas para a oceanografia. Né? E a partir de 1992, nós temos uma série muito interessante do nível do mar. Ele pega todo o globo e, com isso, a gente consegue detectar esse aumento do nível do mar e tudo que ocorre. Então, para vocês terem uma ideia, hoje, numa média, num contexto mundial, o oceano ele tem crescido numa taxa de 3,3 milímetros por ano, com desvio padrão de 0,4 milímetro. Então, pode parecer pouco, né? Pode parecer pouco, ou seja, 3,3 milímetros por ano, mas se você pega um cenário de longo prazo, isso pode ser desastroso. Tá? Certeza. Só para a gente... Obviamente, essa taxa ela varia de local para local. Então, por exemplo, a costa brasileira também, a gente sabe que tem aumentado o nível do mar, e numa taxa ela tem a hora maior, a hora menor. Então, essa é só para a gente ter uma ideia geral. Eu
sempre, eu tenho até um material aqui que eu estou acompanhando, eu cheguei a mandar para o Marinho Planejamento, eu posso disponibilizar para vocês, está tudo cheio dos links dos sites, para vocês terem uma ideia do que eu estou falando e ler as matérias lá. Então, pessoal, esse satélite, o TexPolSat, ele teve um sucesso tão bom, né? Foi um sucesso tão interessante para a oceanografia que depois lançou-se um satélite chamado Jason 1, um satélite chamado Jason 2, que, se não me engano, tem operação até hoje, e tem outros satélites, que, por exemplo, Saral, que cada dia que passa, esses satélites eles têm melhorado a resolução de dados no oceano, né, e tem nos dado um parâmetro muito interessante do que está acontecendo no oceano, né? No caso do Brasil, né, eu vou falar do aumento do nível do mar na costa brasileira. Para vocês terem uma ideia, eu vou comentar aqui uma pesquisa feita pela agência FAPESP, São Paulo, né? E ali ele discorre como que está esse cenário na costa brasileira, né? Para vocês terem uma ideia, no estado do Rio de Janeiro e São Paulo, por exemplo, tem registrado taxa de aumento do nível do mar de 1,8 a 4,2 milímetros por ano, né? Ou seja, né, variando de 1,8 a 4,2. Depois a gente pode conversar um pouco sobre esses números, né? Um pouco mais profundo, o que pode ocorrer no futuro com esses números, mas só para a gente quantificar o que eu estou falando. Na cidade de Santos, que é um local bastante estudado também pela oceanografia da USP, né? A taxa que se viu lá é de 1,2 milímetros por ano, né? Desde a década de 1940. É importante salientar que o Brasil é um dos poucos países do mundo, né, que tem uma área continental e 8 mil quilômetros, se não me engano, de costa, de litoral, e nós temos pouquíssimos marégrafos, tá? O IBGE ele tem tentado melhorar, né, implantar mais marégrafos e tal, mas ainda assim a gente é muito pobre de marégrafos. Então, muita coisa... Por exemplo, Santos é uma cidade ali, litoral de São Paulo, que tem um porto antigo, então... Mas, na maioria dos locais do Brasil, a gente não tem esse número, né? Esse número exato, esse número mais preciso. Então, pessoal, para vocês terem uma ideia, eu vou trazer mais uns números para vocês aqui. Rio de Janeiro, né, feito um estudo mais detalhado, 1,3 milímetros por ano. Né? Recife, 5,6 milímetros por ano entre 1946 e 1988. O que corresponde a uma elevação de 24 centímetros em 42 anos. Então, vocês imaginam vocês, né? Ou seja, quando você vai pôr 5,6 milímetros, mas em 42 anos nós temos aí quase 25 centímetros de aumento do nível do mar. Eu tenho viajado para o Nordeste, eu vou muito em Natal, né? Eu tenho contato lá, e para quem conhece Natal... o Morro do Careca ali, nas principais praias ali, praticamente hoje em maré alta não existe praia mais, né? Então, esses fenômenos eles vêm ocorrendo e por incrível que pareça, não é linear a coisa, sabe? Às vezes ocorre muita erosão ou não, então é uma situação em que não se tem tanto controle, por isso a problemática é tão grande, né? E no nosso caso, no Brasil, né, os governos, né, para vocês terem uma ideia, eu já cito isso em sala de aula, o Collor mandou desativar um monte de marégrafo. E quando se manda desativar o marégrafo, qualquer dados que se perde é um prejuízo absurdo. Ou seja, você quebra uma série temporal, né, você quebra um dado valiosíssimo para qualquer estudo. Então, hoje a tecnologia, ela tem ajudado, mas os satélites que eu disse há pouco, eles não resolvem o problema da costa, o problema local. Tem Professor, com licença, a gente teve um probleminha aqui que deu uma travada aqui, que o professor estava falando anteriormente. Pode voltar um pouquinho o pensamento do professor? Eu estava... não sei quando que foi, mas assim, eu estava falando, Maria, que eu dei alguns números, né, dessa taxa de crescimento do nível do mar na costa brasileira. Eu falei que Recife é 5,6, Rio de Janeiro 1,3 milímetros por ano,
A questão de que em 42 anos, na cidade de Recife, foi 24 centímetros do aumento do nível do mar, né? E falei também que em muitos locais nós não temos esses dados em função da falta de marégrafo, né? O governo Collor, por exemplo, ele, se não me engano, ele mandou desativar alguns marégrafos. Então, essa falta de dados traz prejuízos enormes para nossos estudos. Quebra uma série temporal. E a tecnologia de satélite não resolve tudo, né? Então, na costa, ela não tem uma precisão muito boa. Agora está se melhorando, mas até então não tinha essa resposta muito boa para as áreas muito costeiras, né? Mas o que tem acontecido é que nós temos um problema de algumas praias estão sumindo, né? Outras praias tá acontecendo, está sumindo. Então, tem uma série de situações que nós não conseguimos controlar, obviamente, e que vai trazer futuramente, com certeza, inúmeros problemas, né? E a gente precisa, de certa forma, começar a dar atenção para isso, para a mudança climática, para o aumento do nível do mar. Por quê? Porque, antes disso, eu estou com um site da Folha de São Paulo aqui, que o aumento do nível do mar ele pode atingir mais de 1 milhão de brasileiros. Imagina você. Então, com esse número de pessoas que moram na costa, você vai ver que o estrago é grande. Então, quais as consequências disso? Óbvio, primeiro, as erosões. Então, não é muito raro a gente ver muita casa levada. Na Ilha do Mel, aqui no Paraná, se não me engano, tem um cemitério que tem lá. Ou seja, quando você dá um evento extremo, a água já está chegando e levando cemitério, né? Então, são problemas que vêm ocorrendo com uma velocidade muito grande. Então, essa erosão, obviamente, é um problema muito grande, mas nós temos as inundações, né? Existem modelos já, eu posso disponibilizar para vocês. Você coloca o ano e ele fala onde a água vai chegar. Aqui no Complexo Estuarino de Paranaguá, nós vamos ser fortemente atingidos como qualquer outro litoral, né? Então, as obras de infraestrutura necessárias para mitigar esse processo é absurdo. É muitos bilhões de dólares, né? E o Brasil, né, como a gente sabe muito bem, a gente passa por várias crises e a gente vai empurrando com a barriga, vai empurrando, e quando o problema chega, ele chega para trazer um prejuízo gigantesco para todo mundo, né? E o que eu tenho feito hoje, junto com o pessoal que trabalha conosco aqui, né, em parceria com o professor Rogério, o Robert, o professor Robert, que hoje está fazendo doutorado com o professor Maurício aqui, eu oriento ele, é justamente estudar essas inundações, né? Ver qual é o potencial dele para o nosso local aqui no litoral do Paraná. Pois bem, o que nós temos feito, então? Primeiro ponto, nós temos implantado um referencial aqui no litoral do Paraná. E esse é o primeiro ponto para a gente monitorar o nível do mar. Por quê? Porque a questão do referencial ela é muito importante para a gente estudar a inundação. Antes do professor continuar a explicação, acho que tem uma pergunta que entra no que o professor vai falar agora, que perguntaram, tem algum marégrafo no Canal da Galheta ou no litoral do Paraná? Tem. O Porto tem, na Ilha do Mel tem também. Tem marégrafo. Sim. Se não me engano, são esses 2 marégrafos que são monitorados, até porque tem o Porto aqui, né? Ok, Maria? Qualquer dúvida, você vai me interrompendo, porque você me conhece, você sabe que eu vou falando muito, tá? Então, pode fazer assim que eu já respondo. Não, mas então tá bom. Okay? Então, nós temos os marégrafos. Sim, temos dos marégrafos, assim. Então, o que acontece? Para falar de inundação, nós temos 3 situações importantes. Primeiro, a gente precisa estabelecer um referencial único. O que é isso? Para eu modelar essa inundação, eu preciso que a cota da água e a topografia da onde vai ser inundada, ela precisa estar no mesmo referencial.
Então, esse é um ponto-chave. Isso é amplamente discutido no Brasil, né, no Procosta, tem várias linhas de estudo nisso aí. Então, isso é um ponto-chave. É nesse ponto que a gente está atacando aqui no litoral do Paraná. Tá? O primeiro projeto financiado pelo CNPq foi o projeto Bahias, um projeto financiado pelo CNPq, hoje coordenado pelo professor Paulo Lana. Ele tem vários segmentos, e um dos segmentos é a implantação dessa rede nas ilhas aqui do litoral do Paraná. Para que nós estamos fazendo isso? Para a gente poder amarrar o nosso levantamento topográfico ao nosso marégrafo. Em paralelo a isso... Só queria complementar que eu acho que tem até alunos da própria engenharia ambiental trabalhando nesse projeto aí desse sistema que ele quer implantar. Bem bacana. Sim, teve o Maurílio que trabalhou comigo em PVA, né? E paralelo a essa rede que nós estamos fazendo no projeto Bahias, nós estamos implantando alguns marégrafos também. Agora a gente parou a pandemia, então nós vamos implantar marégrafos justamente para a gente poder obter essa cota d'água e amarrar num referencial. Esse projeto Bahias, né, que a gente cuida mais do complexo estuarino do Paranaguá, mas nós temos também aqui no litoral uma rede que eu trabalho, né, no laboratório de topografia, uma rede independente, que chama Rede Geodésia Litoral do Paraná, né, que eu tenho uma parceria com o setor de ciências da terra, na figura do professor Pedro Fajon, e a gente aqui estamos determinando as altitudes normais aqui do litoral. Nós temos 10 pontos hoje com altitude normal, com gravidade, e justamente para quê? Para a gente ter um referencial fixo para poder monitorar toda essa situação que vai vir acontecer no futuro, que é um aumento do nível do mar, e a gente vai ter essa rede estabelecida. Então, isso é um ponto. Esse é um ponto. O outro ponto é os marégrafos, né? Conforme eu disse, nós temos um buraco. A gente tem na costa brasileira, a gente praticamente não tem marégrafo. Então, nós temos que implantar esses marégrafos. Então, para nós termos uma série temporal e para a gente pegar os relatórios, né, do IPCC e mostrar como que isso vai se comportar ao longo do tempo. Ok? Então, esse é o segundo passo. E o terceiro passo que nós estamos trabalhando fortemente é na área de informática. Ou seja, nós estamos trazendo essa tecnologia tudo para celular. Ou seja, a gente tem a filosofia que não adianta mais a gente ter dados engavetados ou dados que fiquem na mão de uma prefeitura, por exemplo, mas está na gaveta e ninguém tem acesso. Então, tem vários exemplos disso. Então, nós estamos buscando o quê? Trazer tudo para a tecnologia móvel. E aí o professor Rogério ele foi fundamental nesse processo, ele é da área de ciência de computação, e a gente está vinculando toda a geodésia com a oceanografia e com a parte de tecnologia móvel, e nós estamos integrando esses dados numa tecnologia móvel. Com isso, o primeiro aplicativo foi o RedGel. O RedGel hoje ele é um aplicativo que integra toda a rede que nós estamos implantando aqui. Hoje nós temos ponto no Rio Grande do Sul, Paraná, Rondônia e Rio Grande do Norte. Então, isso foi implantado pelo projeto. E nós conseguimos também reunir todos os pontos do IBGE. Então, se você tem um aplicativo, clica lá, você tem toda essa rede. Para quê? Para que qualquer um, seja a prefeitura, seja o Estado, seja uma empresa, possa trabalhar com esses dados. Então, é uma grande vitória. Também, o que nós estamos pensando aqui? Nós estamos, também a gente já vem conversando e construindo os marégrafos para enviar os dados do nível do mar em tempo real. Então, a gente já tem o protótipo pronto. A gente vai, inclusive, esse é um projeto paralelo, mas alguns alunos da própria engenharia ambiental, o Maurílio, o Luiz, você deve conhecer, eles construíram um sensor de nível da água. O Rodrigo, a Sueli, alunos de graduação da engenharia ambiental fizeram esse sensor e já estão operando. Outro dia,
a Sueli me enviou um link aqui. Se você clica no link, ele já te dá em tempo real o nível da água, que é uma coisa muito interessante. Sensacional, né? Foi uma tecnologia sensacional, sensacional. Foi uma tecnologia de baixo custo que os alunos fizeram por conta, né? Mas em função dessa falta de dados que nós temos, foi fundamental, né? É o fundamental. Então, o que nós estamos tentando fazer? Colocar tudo isso numa plataforma que a gente possa ter com precisão essas inundações no litoral do Paraná. E, obviamente, não só no litoral do Paraná, mas qualquer outro lugar do Brasil, né? Então, esse é o nosso desafio aqui que a gente está trazendo. Pois bem, o que já existe, pessoal? O que tem sendo feito no mundo sobre isso aí? Eu conversei com um amigo meu que hoje está nos Estados Unidos, né? Ele é oceanógrafo, e eu conversei com ele sobre... ele é professor da universidade nos Estados Unidos, como é que está essa questão lá. E ele falou que para lá é tudo muito fácil, os caras têm muito dinheiro, então eles não têm problema nenhum com dado. Então está tudo muito bem mapeado, está tudo muito bem já modelado. E aqui não. Nós aqui matamos um leão por dia, ou seja, além da gente enfrentar toda essa questão instável do país, que vocês conhecem bem, a gente tem que fazer a baixo custo. Então, é essa filosofia do baixo custo que está sendo muito interessante, que está possibilitando a gente a dar bastante resultado para todo mundo, tá? E eu fico muito feliz quando eu vejo, por exemplo, alunos fazendo coisas tão fundamentais, né? E eu sei que isso amanhã vai ser um grande ganho para todo mundo, né? Pois bem. Realmente. Depois eu posso... não tenha dúvida disso. O que nós estamos falando, Maria? Que hoje não tem como você desvincular um monitoramento responsável dos oceanos, não tem como mais fechar os olhos para a mudança climática. A coisa ela vem acontecendo com uma rapidez muito grande e nós temos uma responsabilidade também muito grande. Nós temos que fazer acontecer. Então, é isso que é nossa prioridade, né? Como professor, como universidade, e é isso que a gente tem corrido atrás. Eu convido vocês depois a sempre entrar no site do IBGE, tá? É um site que lá você tem toda a rede de marecos no Brasil. Ali você consegue dados, ele disponibiliza os dados. Eu convido vocês a entrar no site da Aviso, da Agência Internacional. Você coloca bem assim, Aviso Ocean ali no Google, que ele já entra direto. Lá tem uma infinidade de dados sobre o oceano. Temperatura, aumento do nível do mar, correntes geostróficas, ou correntes de superfície, ou seja, uma infinidade de dados. Então, hoje a gente praticamente tem em mãos bastante informação interessante. Então, eu estou falando muito, Maria, da questão de dados do oceano, maré, satélite. A gente não pode esquecer também que não adianta a gente ter só o dado do oceano quando se trata de inundação. A gente precisa também ter uma topografia né, para vocês que já viram alguma topografia comigo, sabe que o aluno fica doido para ir para campo, quer fazer. Quando vai, vê que a coisa não é tão fácil assim, né? E a topografia, ela é custosa, ela é difícil, é complicado. Então, eu vou falar um pouco de o que há de tecnologia hoje que vem ajudando muito também nessa modelagem, né? Sem esquecer os nossos 3 pontos, que é monitorar o oceano, a nossa topografia e vincular esses dados numa plataforma única. É isso que nós estamos falando. Então, o que nós temos hoje no campo da topografia? Que é indispensável o modelo digital de terreno. O que é o modelo digital de terreno? A gente pega aqueles pontos no campo, interpola e gera um modelo 3D do terreno. Modelo esse que tem que estar vinculado no mesmo referencial da cota d'água. Referencial esse que vai ser estabelecido por uma rede geodésica.
Então, olha, nós estamos misturando geodésia, oceano e a nossa topografia. Então, hoje, primeiro, a topografia. A topografia, ela consegue, a gente consegue fazer uma topografia de todo o litoral brasileiro? É difícil, né? Você pegar uma estação total, fazer topografia de todo o litoral brasileiro é praticamente impossível. É absurdo. Mas ainda bem que tem algumas tecnologias interessantes. E uma delas são os satélites. Os satélites que hoje existem, um deles famoso é o SRTM. Com esse satélite, a gente consegue um modelo digital de elevação. Aí você pergunta assim, pô, mas então a gente resolveu o nosso problema da topografia. Entra outra questão, a precisão do dado. Esse satélite, ele cobre grandes áreas, portanto, ele tem uma resolução de pixel hoje de 30 metros, ou seja, uma célula de 30 metros. E uma precisão altimétrica que muitas vezes não é compatível com aquilo que a gente precisa. Né? Então, veja que tudo é meio complicado quando se obtém dados. Quando você cobre grandes áreas, geralmente você não tem uma precisão condizente com aquilo que a gente precisa. Lembrando, né, gente, que quando a gente fala de inundação, 30 centímetros de lâmina d'água inunda absurdo, né? Só a gente pensar um pouco. Então, é praticamente inviável a gente trabalhar com a precisão do satélite que chega a dar 5 metros na altitude. Ou seja, você não consegue modelar nada, né? Mas o que tem acontecido? Geralmente nós juntamos as duas coisas. Ou seja, a gente publicou um artigo no ano passado, né, numa revista bem interessante, que a gente usava esses dados de satélite e a gente conseguia ajustar ele a uma rede geodésica precisa. Então, o que acontecia? A gente calibrava esses dados de satélite. E aí fazia com que esses dados satélites ficassem bem interessantes para a gente simular a inundação. Essa simulação a gente fez na cidade do Rio Grande do Sul, de Itaqui, onde eu morei, né? Tenho saudade de Itaqui, mas a gente conseguiu simular a inundação do Rio Uruguai lá. É óbvio que simular a inundação do rio é mais tranquilo, ainda mais quando você tem um sistema de monitorar a cota d'água. No mar, a coisa é muito mais complexa. Por quê? Nós temos toda a questão de maré, nós temos, né, você pode ter uma junção de maré meteorológica com a maré de Cisígia, né? Você pode ter a junção de uma maré de Cisígia, uma maré meteorológica e uma chuva muito grande na bacia hidrográfica. E tudo isso pode estar fora das previsões, né? Tá? Isso pode estar fora das previsões, né? Essas junções de maré. Exatamente. O que agrava ainda exatamente, mais, né? Exatamente. Problema. Exatamente. Então a gente vive solta a sorte, né? Você imagina se você já aconteceu. Inclusive esse ano teve uma maré grande que a água entrou lá na universidade, entrou no SEM. Então, existem muitas questões complexas no oceano. Então, o desafio aumenta muito mais. Mas o que a gente tem que fazer é juntar esses dados. Então, eu citei o satélite da SRTM e tem um satélite também de uma agência japonesa. Se você digitar no Google lá, globaljava.jp, é uma agência japonesa que já conseguiu melhorar esses dados do SRTM. Então, a gente já consegue uma resolução de 30 metros bem interessante. Professor! Ou seja, a coisa vai. Só um minutinho, desculpa interromper. Mas me pediram para o professor explicar o que seria mais ou menos uma maré meteorológica e o que seria uma maré de Sigísia. Vou começar pela maré de Sigísia, né? A maré, ela é um fenômeno da posição dos astros, né? O que ocorre? Quando o Sol e a Lua estão alinhados, isso acontece na Lua cheia, por exemplo, a gravidade atua muito mais forte. Então, a gente chama de bulbo. Então, o que acontece? O que é a Lua cheia? A Lua cheia é um alinhamento do Sol, né, do Sol e a Lua.
Então, o que acontece? Aumenta a amplitude de maré, ou seja, ela fica muito mais alta e muito mais baixa. Por quê? Porque o que faz a maré subir e descer? Né? Fenômeno, né? É um fenômeno um pouco mais complexo que eu precisava desenhar num quadro aqui. Mas para a gente falar rapidamente, é o quê? É o alinhamento Terra, Lua e Sol. Esse alinhamento Terra, Lua, Sol faz com que eu vou colocar entre aspas, né? É como se ele puxasse essa água, é como se ele, entende? A gravidade ela puxa, então o que ela faz? Ela deforma, então a maré ela fica com amplitude muito maior. Né? Então, a maré meteorológica, condições meteorológicas, pode vir aquela onda, aquela maré, ou seja, questões de pressão, né? Outras questões meteorológicas. Então, quando eu falo que pode ocorrer uma maré de cisígia com a maré de meteorológica, eu estou falando que pode vir uma, entre aspas, de novo, né? Uma onda muito grande para a costa. Né? Então, é isso que geralmente ocorre quando você tem o mar praticamente entrando dentro das cidades. Quem mora em Matinho sabe, eu já tive lá num dia, o mar parece estar lá embaixo, mas eu tomei um banho, eu estava passando ali na avenida, tomei um banho porque o mar estava invadindo a cidade. É o resultado disso aí. Então, é um alinhamento dos astros com as questões meteorológicas. Ok? Perguntando, viu, Maria? Perfeito? Voltou, Maria? Parece que deu uma travada. Aqui travou para mim. Então, não sei se foi minha internet. Isso. Então, continuando o raciocínio aqui, nós temos a questão de monitorar esse mar por satélite, monitorar o mar por marégrafo, fazer a nossa topografia por satélite, que eu já disse que ela cobre uma área muito grande, mas não tem a precisão. E aliado a isso, a gente tem o sistema GNSS, que é o GPS, é o famoso GPS. Ok? Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos trabalhando com tecnologia de satélite para cobrir grandes áreas, calibrando esse modelo topográfico ao sistema GPS, GNSS, tudo vinculado ao mesmo referencial e juntando tudo numa plataforma só. Depois, Maria, eu vou te mandar essa apresentação para vocês, compartilhar para quem quiser ter os dados, tá? Uhum. Pois bem. Professor, o aplicativo a gente acha hoje na Play Store, para Android, para Apple, né? Para todos os tipos de sistemas. Sim. Eu vou só escrever aqui sim, perfeito. Se você... nos comentários, é Rede Gel, né? Rede Gel. Se você colocar, está disponível tanto para Google Play como para App Store. É gratuito, é só baixar. Vocês têm toda a rede geodésica do Brasil praticamente nesse aplicativo aí. Então, se você está na sua cidade, acho que é Joinville, né? Você clica lá, procura que você vai ter toda a rede do IBGE, triangulação geodésica e rede das altitudes. Eu não vou muito entrar no detalhe do que é altitude aqui, para não ficar muito longo, mas a gente conversa disso em uma outra oportunidade. Então, veja bem, então nós temos toda essa tecnologia de obter o perfil, os modelos do terreno, né, o modelo digital do terreno, nós temos a tecnologia de se monitorar o oceano, e nós temos hoje a modelagem. Então, a modelagem, o que nós vamos fazer? A partir do momento que nós temos o monitoramento do mar, nós temos a topografia, nós podemos falar assim, ora, se o mar subir hoje 20 centímetros, qual área vai ser atingida? Vai atingir quem? Entendeu? Então, isso a gente faz com modelagem. Né? Tem um link muito interessante, Maria, que depois você compartilha com os amigos aí, você entra ali, você vai ver, obviamente não tem tanta precisão, mas você vai ter um cenário daqui em 2050, 2100, 2150, e você vai ver que toda essa área que a gente mora aqui em 50 vai ser atingida aqui no litoral. Né? Então, o nosso trabalho hoje, especificamente aqui nas comunidades aqui do Complexo Estuarino do Paranaguá,
é tentar dar essa resposta para as comunidades. Olha, o mar está subindo. Olha, isso aqui é plausível acontecer. E contando que o mar é muito dinâmico, né? Para quem conhece aqui Pontal do Sul, Centro do Mar, tem uma foto completamente diferente. Ou seja, o mar está muito mais próximo ali do 100. Hoje nós temos a Restinga. Então, o cenário ele é bem preocupante nesse ponto de aumento do nível do mar, dessas inundações, né? E a gente tem que correr atrás do tempo. E a modelagem, ela vem... sem a modelagem, a gente não consegue dar essas respostas. Então, note, pessoal, que é muita tecnologia envolvida, vários assuntos. Né? Eu não consigo falar disso se eu não tiver uma noção de topografia e geodésia. Eu não consigo falar disso se eu não tenho a noção de oceanografia. Eu não consigo fazer nada se eu não consigo juntar isso numa plataforma. Então, eu necessito do pessoal da ciência da computação e eu preciso do cara que modela. Então, é uma junção, né, de informações que a gente tem que fazer para que a coisa aconteça. Então, isso que é interessante. É por isso que a engenharia, né, o pessoal das engenharias, principalmente eu estou aqui falando com a engenharia ambiental, é muito bacana quando vocês perguntam por que eu faço a física, por que eu faço matemática, por que eu faço computação. É justamente por isso, porque depois de um tempo, a gente começa a conectar os conhecimentos, conectar o cálculo numérico com a hidrologia, né? O sistema de drenagem, quando eu falo aqui de aumento do nível do mar, como é que vai ficar o sistema de drenagem da cidade de Matinhos, por exemplo? Entende que está tudo conectado? Já existe uma então, problemática, né? Já existe uma problemática, né, ao redor disso, e vem esse aumento que pode agravar ainda mais a situação, né? Exatamente. Então, qual é o papel do engenheiro hoje? É resolver o problema. E para resolver o problema, a gente tem que estar antenado às tecnologias, nós temos que estar antenado a tudo que está acontecendo. Enfim, não tem como correr disso. Então, Maria, eu queria falar um pouco, para finalizar, eu já estou me alongando do meu tempo aqui, peço desculpas, senão o pessoal não vai conseguir nem perguntar. A gente ainda tem mais uns 15, 16 minutos aí. Então, Maria, o produto hoje que a gente está, né, a gente tem concentrado muita energia, chama risco. Risco. O que é o risco? O risco, ele é um sistema que junta tudo isso que eu falei. É um aplicativo de celular que está sendo construído. Tá? Em breve, o Rogério, me conversei com ele hoje, em breve ele está aí para Google Play e Android também. O que é esse risco? O risco é o seguinte: imagina você que chega numa cidade litorânea ou não, que você queira comprar uma casa. E essa casa, eu duvido que eles vão falar que alaga essa casa. Então, qual que é a ideia? A ideia é que o celular, com o celular, você chega no local e ele vai te dizer a probabilidade de inundar aquele local. Então, essa é a construção que está por trás da ideia. Para isso, tem feito vários esforços que a gente está trabalhando. Primeiro, é fazer uma modelagem do terreno eficiente. Sem a modelagem, a gente não consegue. Então, a gente está construindo isso. Hoje, a gente tem uma linha de trabalho lá no Rio Grande do Sul, justo fazendo isso, com aluno de lá. O segundo ponto é monitorar esse nível da água. E também tem sido construído um protótipo, como eu disse anteriormente, no início da apresentação, é um equipamento de baixo custo, a energia solar, que ele monitora e entrega em tempo real a cota d'água. Né? E toda a programação envolvida nesse sistema. Então, a cada 5 segundos, a gente vai ter dado. E depois que a gente integrar isso tudo, nós vamos conseguir falar, não, esse lugar aqui tem probabilidade X de inundar. Aí você pode brincar com o aplicativo. Mas se vier uma chuva e subir 30 metros? Isso acontece, eu já vi acontecer. Parece absurdo, mas acontece em Rio. Você vai colocar lá a cota e ele vai colorir no mapa toda a área que pode ser atingida com aquela cota d'água.
Então, e esse sistema que nós estamos testando no Rio Grande do Sul, o professor Rogério é um programador excepcional, né? Ele que tem programado tanto o Redigel quanto o Risco, a gente tem contribuído na parte da topografia e geodésia, mas ele está quase pronto. Né? Eu disse para ele que é sensacional. E é muito interessante você poder ter em mãos uma informação dessa qualidade. A probabilidade de inundação do lugar. Esse é o risco. Algo bem revolucionário, né? Bem interessante. Né? Bem interessante. A gente tem focado bastante esforço nisso. Tem mandado os vídeos do aplicativo aqui. O aplicativo está sensacional, né? Moderno. Ele foi programado numa linguagem Flutter, se não me engano, que ele tanto para Android como para Apple, então bem moderno, que é a última geração de linguagem de programação. E a gente tem usado as metodologias de obtenção de cota d'água, inclusive, para obter essa cota d'água, está sendo feito uma Arevos também, de baixo custo, né? Enfim, está tudo sendo feito, construído aqui, né? Conosco, com os alunos de graduação, né? Tem aluno de pós, o Robert é um aluno de pós, mas basicamente com aluno de graduação. E nós estamos ansiosos para lançar isso aí na Google e no App Store também. Então, isso vai agregar esse monte de coisa, que eu sempre despejo muita informação, isso vai agregar tudo isso que eu falei numa plataforma móvel, para possibilitar a gente modelar, a gente saber o que vai acontecer, e a gente com certeza vai usar bastante isso aí. Parece que está tendo uma pergunta aqui. Estou vendo umas perguntas passar aqui, que eu estou com o celular. Tem. Já tem algumas perguntas aqui separadas. Vamos ver a última pergunta da Lica. Ela perguntou: Alexandre, há algum estudo sobre a influência dessa subida do nível dos oceanos a médio e longo prazo na Ilha do Mel? Existe uma modelagem, né, mundial que mostra que ela vai ser bastante atingida. Depois eu posso compartilhar o link com vocês. Mas na Ilha do Mel a gente quer fazer um trabalho mais fino, ou seja, uma resposta mais precisa. Ou seja, a gente vai implantar mais um marégrafo lá, aproveitar o marégrafo que tem e fazer um modelo topográfico ali para a gente fazer, pelo menos dar uma resposta com uma precisão maior. Existe coisa, sei lá, com precisão de 0,5 metro a 1 metro, sabe, Maria? Uma previsão. Mas a gente quer dar uma resposta um pouco mais com qualidade ali naquela região. Entendi. Obrigada, Lica. Tem uma outra pergunta aqui. Existe alguma influência da restinga, professor, nesse aumento do nível do mar? Na contenção? Existe e é positivo. Se não fosse a restinga, nos protege. A restinga nos protege. Ela é fundamental. Ela inclusive, eu costumo falar que ela é um patrimônio aqui do litoral do Paraná. Ela é fundamental. Porque a restinga, eu tenho observado que isso não é difícil observar, né? Que ela está lá e ela vai ajudar muito essa questão de inundação. O que eu posso falar para você é que a influência dela é extremamente positiva, ela é necessária e ela deve ser preservada e estudada, claro. Porque ela vai nos proteger. Beleza, professor, muito obrigada. Uma outra pergunta. Por que percebemos tanta diferença na faixa de areia entre Paraná e Santa Catarina, por exemplo? Olha, eu conheço pouco o litoral de Santa Catarina, né? Eu acho, né? Acho que você é daí, né, Maria? Pode me corrigir. É muito mais explorado, né? E geralmente essa questão da dinâmica do oceano, ela é complexa, então ela é assim mesmo. Então, às vezes ela tira muita areia, às vezes ela acrescenta muita areia, né? Isso depende de corrente, de movimento do oceano, enfim. Mas é óbvio que por trás disso aí, né, pode estar acontecendo a questão de aumento do nível do mar, de outras questões ambientais importantes, mas basicamente não tenho conhecimento de estudo mais aprofundado disso, até porque é muito complexo, mas acredito, né, estou chutando aqui, quanto mais preservado, melhor
para praia, enfim, para tudo. Uhum. Certo? Bom, quais impactos sociais para a comunidade? Há impactos sociais para a comunidade das ilhas com a subida das marés? Acho que com certeza, né? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. É, essa questão foi um dos grandes norteadores, né, do trabalho que a gente está desenvolvendo em conjunto aqui, junto com o Projeto Baías. É, não há dúvidas que vai ter impacto, né? E quando vem o aumento do nível do mar, vem uma série de coisas em cadeia. Não é só a questão de ocupar o espaço físico, né? Os oceanólogos podem falar melhor do que eu, mas não tenha dúvida disso. Haverá impacto, né? Com certeza, porque quando você aumenta, não muda só, não é só a altura do nível do mar, muda toda a dinâmica do oceano. É um efeito em cadeia, entende? Quando se fala hoje em mudança de meio grau na temperatura, as consequências podem ser incalculáveis, não se tem controle. Tem um comentário aqui também da Lica sobre a interferência antrópica, que faz obras para aumentar a faixa de areia, né? Sim, sim. Eu já vi situações em que deu certo e situações que não deu certo. Já vi, né, ou seja, às vezes, o que eu quero dizer é o seguinte: se não há um estudo muito bem detalhado do oceano, da dinâmica do oceano, vamos colocar dessa forma, pode ser um baita tiro pela culatra, viu, Maria? Ou seja, qualquer projeto que envolve o oceano é de fundamental importância o estudo da dinâmica do oceano naquele local. Por exemplo, a gente teve umas discussões aqui numa época com o pessoal da Sanepar para falar de estuário. Imagina você, se você projeta mal o estuário, imagina o que acontece com o esgoto. Ele pode voltar tudo para sua praia, inviabilizar a praia. Então, estudar o oceano, a dinâmica do oceano, ela é de fundamental importância para qualquer obra da infraestrutura. A engenharia ambiental aqui no litoral e a engenharia civil, ela é fundamental, ela é um patrimônio do litoral do Paraná. Eu espero que a comunidade veja isso, ela é um patrimônio. Por quê? Porque você não pode falar de obra de infraestrutura sem você falar da oceanografia. Tem que ser simbiótico essa coisa, sabe? Então, eu vejo dessa forma. A gente tem que integrar os conhecimentos. Nós temos que usar de todo o conhecimento e fazer, igual eu estou falando, juntar tudo na plataforma e buscar solução para a problemática. Bom, estamos caminhando aqui para os últimos minutos de live. Só um comentário, mais um comentário sobre isso. Eu vi ontem uma notícia ali na Praia do Campeche, eles estão querendo fazer algumas obras aí para conter, né, esse avanço do mar, mas cerca de 100 moradores aí estão se posicionando contra, porque eles acham que não houve realmente um estudo, né, eficiente para fazer obras de enrocamento e colocando ali as estacas de areia. O pessoal está querendo que faça um estudo mais profundo antes de começar esse tipo de obra. Sim. Perfeito. Eu não. Tem tanta coisa, sabe? Mas o que eu posso falar é que sem um estudo, e todos os estudos, eles são muito importantes, sabe? Por exemplo, eu estou vendo aqui o comentário da Diana. Trabalho com sedimento. Perfeito, o que ela está falando. Ou seja, ela conhece bem também essa dinâmica local. Essa dinâmica ela é fundamental. Se a gente não conhece bem essa dinâmica local, qualquer obra de infraestrutura pode ser um tiro pela culatra. E é por isso que o povo que estão cobrando estudo, sabe? Não há. A gente está atravessando um momento hoje, num contexto que não há nada fora de um estudo da ciência. A ciência ela tem que ser valorizada. Por mais que se critique, às vezes surgem algumas ideias, né, obscuras, mas a ciência ela é o que vai nos dar o caminho para a solução de tantos problemas que a gente está passando, em qualquer nível que você possa, né, tanto no nível de infraestrutura, nível de saúde, tudo está interligado e a gente precisa de estudar com muita calma e cautela tudo.
Ai, gente, então é isso. Acho que temos que encerrar, tem poucos minutos aí. Ai, queria fazer um grande agradecimento pro professor, que o professor não fala, o professor dá uma aula e é muito é muito legal escutar o professor falar e todo o conhecimento que o professor transmite para a gente. Só tenho a agradecer. Espero que a gente possa trazer o professor outras vezes aqui para outras conversas, mais um papo. Sei que conhecimento não falta para o professor trazer para a gente. Eu que agradeço, Maria. Eu gostaria de agradecer, né, primeiro a vocês pelo convite. Saiba que estou à disposição de vocês. O nosso norteamento da universidade são vocês, todos os alunos. Qualquer hora que precisar, não tenha nenhum receio em entrar em contato comigo. E saiba que eu não tenho muita informação, eu aprendo todo dia com vocês também, tá? Vocês são a nossa fonte de conhecimento, pode ter certeza disso. Por fim, eu gostaria de agradecer o pessoal da Unipampa, o professor Rogério, do Robert LabSim, está que vem online fazendo e essa assistindo. parceria. Isso, o pessoal do LabSim, da Unipampa. Eu gostaria de agradecer, né, o Campus Pontal do Paraná, ao Projeto Bahias também, que me deu a oportunidade de atuar, o setor de ciência da terra, que vem trabalhando com a gente também, ou seja, tem muita gente envolvida, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, tem bastante gente envolvida nesses projetos com a gente. Eu gostaria de deixar meu agradecimento a todos e a vocês, e me deixar à disposição para que vocês possam entrar em contato, fazer perguntas, disponibilizar material a qualquer hora. E, obviamente, a todos o que tiver a paciência de me ver falando pra caramba, porque eu falo mesmo. Ah, os alunos estão com saudade, todo mundo comentando aí. No primeiro dia, vamos terminar a saudade. Ah, então tá bom, muito obrigada, viu, gente? Obrigada a todos que estão participando. Continuem aí nos acompanhando na página. Quem tiver alguma sugestão também, essa semana eu pretendo deixar uma caixinha de sugestão para quem tiver sugestão colocar pra gente, pra mim, pra equipe continuar trabalhando e trazendo assuntos aqui pra gente tratar. Então é isso, uma boa noite a todos. Obrigada, professor Alexandre, e até Boa logo. noite. Por nada, Maria. Tchau, tchau. Tchau.